Boa tarde a todos. Como o Esteban falou, né, já estamos aí já com um projeto encaminhado, que não é de agora, né, nós participamos no semestre anterior, né, da apresentação das 6 crônicas, né, do Aldemir, que era um cronista de Manaus, né, e é muito interessante. Eu adoro ler, realmente, quando eu pego um livro da Raquel de Queiroz, ou então um livro de algum outro autor cearense, né, o próprio José de Alencar tem crônicas, né, e a gente vai ali vendo e revendo, né, e fazendo comparações, né, da nossa cidade, né, como era, como está, né, uma visão de uma pessoa que viveu em um outro século, né, e vamos fazendo essas relações, né, e assim, né, como eu estou aqui em Manaus, né, fez agora no dia 5 de abril, 4 anos que eu estou morando aqui em Manaus, eu li as crônicas do Aldemir e eu já consegui ver, né, estou aqui em Manaus, e quando eu li as crônicas do Aldemir, como é muito interessante realmente essa visualização que a gente consegue ter, né, a cidade, as referências, o nome das praças, né, se muda o nome de alguma coisa, os autores falam, né, que naquela época se chamava assim, era daquela forma, atualmente está assim, né, eles vão fazendo isso, ou então se eles não fazem, a gente consegue, né, ter essa percepção, isso é realmente muito interessante. O título a crônica que eu vou trabalhar hoje, do Fernando Sabino, não é uma crônica, né, que está localizada, vamos dizer, né, como o próprio texto, é claro, não estou localizado na cidade de Manaus, mas sim no Rio de Janeiro, mas a proposta, vamos dizer assim, a temática que a crônica apresenta, ela acaba que, de certa forma, se sobrepõe a localizações, né, principalmente em se tratando do nosso país, né, se tratando do Brasil. É isto um homem, eu queria muito ter escolhido falei até para o Esteban, né, um título que tivesse a palavra crônica, né, mas eu tenho uma dificuldade para elaboração de títulos, então era apenas esse título que aparecia na minha cabeça, então eu deixei, porque cabe muito bem ao questionamento que a crônica nos faz ter ao lê-la, e faz também uma referência a uma obra que eu vou falar aqui, vou fazer uma relação, né, que é do Primo Levi, não vou falar em italiano porque eu não sei a pronúncia correta, então vai ser Primo Levi, e um poema do Manuel Bandeira, né, que é chamado O Bicho. Né? Essa imagem aí, a qual eu coloquei no primeiro slide, já nos fala, né, já nos remete um pouco, né, a algumas coisas. Deixa eu tentar voltar aqui, pronto. Bom, eu gosto muito de começar, né, sempre a falar de crônica com esse texto do Antônio Cândido, que é bastante conhecido para quem estuda crônica, que é Ao Rés do Chão, né? O título do texto é alguma coisa ao Rés do Chão, agora está me fugindo, né? Em que ele está falando especificamente da crônica. E ele diz o seguinte, né? Eu tirei as primeiras partes, né? A crônica não é um gênero maior. Não se imagina uma literatura feita por grandes cronistas que lhe desse o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. Graças a Deus, seria o caso de dizer, porque sendo assim, ela fica perto de nós. E para muitos pode servir de caminho não apenas para a vida, que ela serve de perto,
mas para a literatura. Então, assim, esse texto do Cândido, ele joga, de certa forma, né, no meu ponto de vista, uma luminosidade, assim, uma grandiosidade, né, do gênero crônica, que muitas vezes, né, ainda hoje, é vista, né, como ele mesmo colocou, como um gênero menor, né? Mas como ele mesmo coloca, que bom que é um gênero menor, né? Porque é uma forma de a gente ter um acesso mais fácil por vários motivos, né? Eu assisti lá depois no canal, né, a sua apresentação, Esteban, e aí eu fiquei pensando nessa questão, né, que a gente discute, né, por que não existe uma teoria da crônica, como existe uma teoria do romance, como existe uma teoria do conto, como existe, né, teorias para outros gêneros, né? Talvez, se a gente começasse a teorizar a crônica, ela perdesse essa grandiosidade que o Antônio Cândido fala dela de estar perto de nós, né? Porque a crônica é aquele texto que geralmente é curto, tem uma linguagem coloquial que nos ajuda a entender melhor e a não fugir, não distanciar esse texto, com uma temática extremamente abrangente, né? É um texto que pode ter personagem, ou pode não ter um personagem, nesse caso não estou falando do narrador, estou falando de um personagem mesmo que se cria, né? Não necessita de um clímax como a gente tem no conto, né? Em alguns contos. Então eu fiquei, né, conjecturando, né? Por que realmente não existe essa teoria da crônica, né? Talvez a existência de uma teoria a limitasse de alguma forma e a distanciasse, né? E aí, talvez ela se tornasse um pouco menor por isso, né? Então, de certa forma, talvez seja até bom, né, a gente pensar que essa não existência de uma teoria da crônica, de certa forma, permite com que ela continue, como o Cândido falou, a nos servir de perto, né, a vida, a ser, vamos dizer, a porta de entrada, né, inclusive para literatura, né, para outros textos literários, né. Bom, isso foi algo que eu fiquei pensando, né, e assim, de qualquer forma, como você mesmo falou na sua palestra, a gente acaba que pega conceitos, né, da literatura, né, em geral, e traz para fazer essa análise, esse estudo da crônica, né? Então, assim, ela acaba que não fica abandonada, né? Bom, eu vou passar aqui para o próximo slide, né? Um aspecto que eu já falei, né, que no nosso encontro passado, mas eu acho sempre bom relembrar, né, a gente, né, todos nós temos uma memória muito curta, desse percurso que a crônica faz, né? Ela tem, primeiro, um caráter informativo, um caráter documental aqui no Brasil, né? Depois ela tem esse caráter de aparecer ali nos periódicos, né, no folhetim, e depois ela passa a ganhar um espaço editorial, né? Nós temos inúmeros livros de crônicas, inúmeros cronistas no Brasil, né? Inclusive, eu estava lendo uma passagem logo na introdução do livro do Marcos Vinícius, em que ele faz, né, todo esse processo, né, da crônica, da transformação da crônica, né, em vários períodos, e acaba, né, apontando um aspecto muito interessante, que é que a crônica, de certa forma, é um gênero que acabou se tornando genuinamente brasileiro, né,
no sentido das características que ela assumiu aqui no Brasil, né, com essas transformações pelas quais ela passou, né? E um exemplo disso é que muitas crônicas, por exemplo, tem muitos cronistas, como o próprio Fernando Sabino, a própria Hilda Hilst, o próprio Caio Fernando Abreu, né, o próprio Milton Ratum, né, eles publicavam as crônicas deles em jornais, né, e depois aquelas crônicas, elas eram, né, se formavam uma coletânea e se publicava aquele livro de crônicas que tinham saído, né, num período, né, nos jornais, né, e acredito que essa crônica que a gente vai tratar hoje, ela também teve isso, ela foi primeiro um folhetim, depois ela ganhou um espaço dentro de um livro. Essa crônica, né, o título dela é Notícia de Jornal, ela foi escrita em 1997 e ela faz parte da obra, né, que é a obra intitulada A Mulher do Vizinho. No entanto, essa obra, ela não foi publicada no ano de 1997. Por isso que eu estou dizendo que essa crônica, ela foi incluída depois dentro dessa obra. Esse livro, ele foi publicado em 62, a primeira vez, ele foi publicado em 62, e aí a gente pode ver, ele tem inúmeras edições, né, inclusive essa outra edição, né, que tem várias carinhas aí, ela é a 18ª edição, né, do livro A Mulher do Vizinho. Então, foi um livro de crônicas que teve uma grande saída, né, foi muito consumido, né, a gente percebe pela quantidade de edições que essa obra teve. Bom, então, eu gostaria de ler a crônica, já que ela é curtinha, e depois, fazendo a análise de alguns trechos, perdão, para, em seguida, fazer uma relação com outros conceitos e outras obras, tá? Notícia de jornal. Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade. Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de comerciantes, uma ambulância do pronto-socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão, um homem, afirmou que o caso, morrer de fome, era da alçada da delegacia de mendicância, especialista em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. Um homem morreu de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa. Não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Durante 72 horas, todos passam ao lado do homem que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. Passam e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido, entre os homens, sem socorro e sem perdão. Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da rádio-patrulha, porque haveria de ser da minha alçada. O que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. E o homem morre de fome, de 30 anos presumíveis, pobremente vestido. Morreu de fome, diz o jornal.
Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse para escarmento dos outros homens. Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse de fome. E ontem, depois de 72 horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, estado da Guanabara, um homem morreu de fome. Morreu de fome. Bom, inicialmente, né, os aspectos, né, que eu gostaria de destacar dessa crônica, né, é que ele é bastante... Ela traz uma realidade, né, quando ele comenta ali no final, né, nas ruas mais movimentadas do centro da cidade, a gente pensa no centro de qualquer cidade, né? O centro de qualquer cidade, ele é muito... ele tem essas características muito parecidas, né? Aquela movimentação, a quantidade de pessoas, aquele ruge-ruge, né? Gente gritando, né? Oferecendo produto, gente batendo palma, gente vendendo alguma coisa, né? Da loja chamando, né? Então tem toda essa movimentação e no meio dessa movimentação tem um homem ali que está morrendo de fome, né? E isso ele fala de uma maneira bastante enfática, ele repete isso, porque para o narrador dessa crônica, né, não o Fernando Sabino, mas para o narrador dessa crônica, é um absurdo tamanho passar, né, várias vezes durante o dia por uma pessoa que está ali visivelmente morrendo de fome e não ser feito nada ser feito, né? Inclusive, algo é feito, né? Ele chama depois, como ele próprio diz, insistentemente, né? Vai um comissário, vai a rádio patrulha, quer dizer, vai a ambulância, vai a rádio patrulha, né? Olham, observam a situação, né? E simplesmente dizem, não, isso não é da nossa alçada, e essa responsabilidade, né, aí na figura de certa forma, do Estado, né, ela vai sendo delegada de um para o outro até que não se possa fazer mais nada, porque o homem morreu de fome, né, e é interessante que, apesar de tudo isso, apesar do absurdo, apesar de tentar enfatizar tudo isso, né, ele faz uso da ironia, né? No terceiro parágrafo, um homem morreu de fome. Aí ele diz, o comissário de plantão, um homem. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Um ser igual a mim, né? Simplesmente afirmou que o caso era da delegacia de mendicância, ou seja, não se observa, né, uma empatia pelo outro, pelo seu igual, né? E aí tanto que ele coloca isso entre parênteses, né? Que esse comissário não era um bicho, não era qualquer coisa, não, era um homem, assim como aquele homem que estava ali morrendo de fome, né? E outra ironia que ele utiliza sétimo parágrafo, ele diz assim, né, na segunda linha, louve-se a insistência dos comerciantes, né, que jamais morrerão de fome, ou seja, os comerciantes, a gente pressupõe o quê? Que aquelas pessoas, elas têm uma condição, elas têm dinheiro, elas têm algum alimento, né? E ao invés de ter uma atitude, né, humana, no sentido de socorrer, né, aquela pessoa que eles estão vendo que está morrendo de fome, não, eles ligam insistentemente, né, para a delegacia, eles ligam para a rádio patrulha, eles ligam para a ambulância, enquanto isso, o tempo passa e o homem morre de fome, né?
é muito interessante também, enquanto eu estava pesquisando para fazer a apresentação, me lembrou bastante, quando eu fazia parte de um grupo de estudo, a gente leu uma passagem da obra da Hannah Arendt, a filósofa, que era A Banalidade do Mal, que ela falava sobre a banalidade do mal, né? E aí é muito interessante ver como casa com o que está sendo dito dentro dessa crônica, porque o que é que a Hannah Arendt vai dizer? Ela vai dizer para a gente que o mal ele não está enraizado nas pessoas, né? O mal é como se não fosse algo inato, né? Não fosse do nosso instinto, né? Ver um outro passando uma necessidade, morrendo de fome, e deixá-lo assim, naquela situação, né? De certa forma, né, essa estrutura que desumaniza as pessoas, ela foi construída, de certa forma, ela foi construída. E onde é que ocorre essa construção, né? De certa forma, ela ocorre quando nós estamos sendo educados, ensinados. Porque muitas vezes a forma como a educação nos é passada, né, como nós somos ensinados, não nos educa de uma maneira que nos faça refletir sobre as situações, sobre as coisas que estão acontecendo, né? Que nós não reflitamos sobre os atos, né? Tanto que ele diz, né? As pessoas olham e passam, os passantes continuam passando e elas não estão refletindo sobre o que elas estão vendo ali, que é um homem que está simplesmente morrendo de fome, que precisa de um pedaço de pão, de um copo com água, de um mínimo para tentar ganhar um mínimo de energia e tentar se restabelecer. Não, é como se a banalidade do mal é justamente essa transformação que nos impulsiona a ser indiferente, né, e que colabora, de certa forma, com essa engrenagem que a gente está vendo, né, e é muito interessante a gente perceber, olha, essa crônica ela é de 1997, né, a gente está, ou seja, 10 anos, mais de 10 anos depois, ela continua sendo atual, né? Se a gente pensar, por exemplo, no período da pandemia, né, a gente consegue fazer uma relação muito bem, porque foi assim, pelo menos para mim, né, foi a primeira vez que eu vi, né, os noticiários, né, os telejornais tratarem das pessoas que estão nas ruas. Mas a preocupação deles, de fato, não era com aquelas preocupações, não era uma preocupação com aqueles indigentes, com aquelas pessoas que estavam na rua, de certa forma. Era em querer vaciná-los, obviamente, para que o vírus ele não continuasse se perpetuando, né? Tanto que depois, né, que passou esse período de vacinação, que se foi conseguido esse certo controle, né, do vírus por conta da vacina, as coisas continuaram iguais, né? Aqui eu vou remeter a um exemplo, né? A Praça do Ferreira, em Fortaleza, no caso, a Silvana conhece muito bem, a Praça do Ferreira, é um lugar, era para ser mais bonito do que do que é uma praça que tem um cinema, acho que é o primeiro cinema de Fortaleza, né, que tem uma pastelaria lá que todo mundo gosta, que é de muitos anos, e que a gente não consegue sentar no banco da praça e comer um pastel, porque lá está repleto de pessoas que estão em situação de rua e que estão morrendo de fome, né? Aqui, se a gente for também perto ali do que se chama aqui, né, de bate-palma, da praça, não da Praça do Largo, né, mas perto
perto do porto ali, onde tem, né, as embarcações, a gente também observa muito isso, né? Então, é só para a gente observar, né, que essa característica, né, do centro e dessas pessoas que estão em situação de rua, estão morrendo de fome, ela está em todo canto e ela se repete, né? E o que é interessante, né, falar que, né, esse gênero menor, né, que muitos consideram menor, que é a crônica, ela nos permite, né, fazer uma reflexão bastante extensa. Não é uma coisa pequena. Ela se aprofunda, a gente consegue fazer a partir dessa crônica, como eu já apresentei aqui, de uma maneira, obviamente, sucinta, por conta do nosso tempo, porque eu ainda tenho muita coisa para falar que eu sei, a gente já consegue fazer uma relação com a filosofia, né? Muito, muito clara com a filosofia, tá? Então, eu vou aqui passando. Deixa eu voltar aqui para passar para o próximo slide, né? E aí, eu trouxe aqui uma citação da Leila Perrone Moisés, né? Eu vou começar a falar sobre a intertextualidade ou o dialogismo, né? Que na verdade o que basicamente muda, né, são as pessoas que elaboraram a nomenclatura, tá? A Leila Perrone Moisés ela vai dizer que interrelacionamento de discursos de diferentes épocas ou de diferentes áreas linguísticas não é algo novo. Nós podemos mesmo dizer que ele caracteriza desde sempre a atividade poética, né? Então, em diferentes épocas, nós conseguimos encontrar no texto literário, né, essa atividade poética, né, esse discurso, né, que acaba se repetindo, independente de época e independente do gênero utilizado, né? E aí ela coloca, em todos os tempos, o texto literário, ele surgiu relacionado com outros textos anteriores ou contemporâneos. A literatura sempre nasceu de e na literatura, né? E aí, disso é que eu vou começar, né, o pontapé para falar justamente dessa interrelação, né, entre a crônica do Fernando Sabino com as outras obras que justamente essa do Primo Levi, que eu me baseei, obviamente, no título da obra dele para colocar aqui na minha apresentação, né? Para quem não conhece esse livro do Primo Levi, ele foi um sobrevivente de Auschwitz, né? Durante a Segunda Guerra. Ele era italiano, mas tinha origem judaica, e ele foi capturado pelos nazistas e foi mandado para o campo de concentração de Auschwitz, que era o campo de concentração assim dos mais tenebrosos, né? E ele, por incrível que pareça, conseguiu sobreviver ao campo de concentração, conseguiu sobreviver ao nazismo, né? E após ele conseguir, né, o nazismo ter sido vencido, né, ele publicou, né, nesse livro, na verdade, um relato autobiográfico do que ele passou dentro, né, do campo de concentração de Auschwitz. E na abertura do livro, ele coloca esse poema. Vocês que vivem, até, antes de eu começar, é até um poema que ele termina de um pouco, eu acho que ele termina um pouco pesado, simplesmente pelo sofrimento e pela amargura que ele acabou, de certa forma, extraindo em relação aos homens, à humanidade, né, pelo que ele passou. Então, assim, ele acaba que termina de uma maneira um pouco revoltada esse poema, e infelizmente, apesar, né, eu fico pensando, poxa, o cara sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz, mas ele se suicidou, né? Então, assim, é algo que,
obviamente não teria como não ter mexido com a percepção de humanidade dele. Então, ele abre o livro com esse seguinte poema: vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que, voltando à noite, encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isto é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pense bem se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazio os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que isto aconteceu. Eu lhes mando estas palavras. Gravem-na em seus corações, estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar. Repitam-na a seus filhos, ou se não, desmorone-se a sua casa, a doença os torne inválidos, os seus filhos virem o rosto para não vê-los. Bom, como eu falei, né, ele termina basicamente falando assim, né, trocando em miúdos de uma maneira bem simplória. Olha, gravem no coração de vocês o que foi que nós passamos no campo de concentração quando aconteceu o nazismo. Repassem isso para os próximos, para as próximas gerações, para que isso não venha a se repetir. E se vocês não fizerem isso, né, que caia uma desgraça sobre vocês, né? Basicamente isso que ele fala de uma maneira bastante resumida, né? Mas antes dele, né, dessa finalização dele bastante pesada, né? O que ele vem descrevendo é justamente as coisas que eles passaram nesse campo de concentração, né? As coisas que eles tinham antes e que eram coisas e que são coisas que a gente olha assim e vê de uma maneira altamente trivial, porque é do nosso dia a dia, né? Mas se a gente experimentar ficar sem, e não só ficar sem, mas passar a ter que lutar para obter, no caso, até um pedaço de pão, não pisar na linha errada, porque você morre pelo sim ou pelo não, ou seja, por muito pouco você perde a sua vida, né? Você não é mais uma pessoa, você é um número, né? Como ele fala aqui, né? Sem cabelos e sem nome, né? Porque eles passaram a ser identificados por números, né? Eles não sabiam mais quando era dia, quando era noite, né? Fazia com que eles perdessem essa percepção do tempo, né? E sair, né, ainda com um pouco de sanidade dentro de um lugar desse é algo extraordinário, né? A gente pensar dessa forma. E a gente vê, né, que quem fez isso com os outros homens foram os próprios homens, né? Foram os nazistas, né, que acreditando em uma superioridade, né, submeteu outras pessoas de outra nacionalidade a uma situação, eu não tenho nem adjetivo para dizer que situação é essa, né? É uma situação inumana, né? Quem praticou e quem vivenciou, né? Era algo assim inumano, né? Então a gente percebe essa relação, mais uma vez, dessa banalidade da maldade, dessa questão de, muitas vezes, às vezes aquela pessoa que estava ali dentro do exército nazista, não era nem que ela concordasse com os preceitos, né, dessa forma de governo, mas simplesmente ela estava ali cumprindo ordens e ela não refletia sobre os atos dela e dos outros,
Ela também não tinha como refletir, caso ela refletisse, ela também ia para a forca, por causa de uma desobediência, né? Mas a partir, né, de quando um começa a refletir, é algo que vai criando-se uma corrente, mas se um não reflete, apenas obedece, todo mundo entra dentro dessa engrenagem, né? E aí eu esqueci de falar uma coisa que era importante. Esse livro, né, ele é de 1947. A primeira publicação dele é de 1947, né? A gente está trazendo o que aí a questão do homem, né? Do que o homem é capaz de fazer com o próprio homem, né? E como isso acaba passando de uma maneira indiferente, né, ao olhar daquele que está ali, né, alimentando aquelas pessoas, ou dando uma roupa para aquelas pessoas vestirem e vendo que a roupa já está rasgada, aquelas pessoas estão passando frio e elas não se compadecer, né, daquela determinada situação. Bom, ainda fazendo um diálogo, né, o Primo Levi, né, o livro Isto é um Homem, ele é de 1947, né, aconteceu na Europa, ele elaborou esse livro, né, relatando o que ele passou, né, e a gente consegue dialogar muito bem, né, com a crônica de 1997 e também com esse poema do Manuel Bandeira, que no caso também é de 1947, perdão, ela também é de 1947, né? É um poema bastante conhecido, né? Ali no nosso período modernista, aqui no Brasil, em que ele vai dizer: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Bom, e aí, mais uma vez, a gente observa, né, que o que o eu lírico, né, do poeta está tratando é justamente da precariedade, né, em que o homem está e que o homem coloca o outro homem, né? E ele vai falando, né? Vai contando aí para a gente, né? Que ele viu um bicho, porque o costume é que a gente veja, né? Alguns cachorros desamarrando o saco de lixo, procurando algo para se alimentar, ou um gato, né? Isso é o que a gente consegue observar, ver, né, de uma maneira, vamos dizer assim, menos chocante, né? E aí, quando né, isso chocou, ele me diz, né, o bicho, ou seja, aquilo que eu achava que era um bicho, meu Deus, era um homem, né? Então, na mesma situação, né, esse homem que está aqui no poema é o mesmo homem que a gente encontra lá na crônica, né, notícia do jornal. É o mesmo homem que a gente encontra no Isto, é um homem do Primo Levi, porque eu lembrando aqui, né, lembrando da leitura, ele, para eles, lá no campo de concentração, a regra é basicamente dar o mínimo para que eles sobrevivam. Então, a alimentação, a vestimenta, né, tudo era o mínimo para que eles sobrevivessem da pior maneira possível. Então, assim, era um quase morrer de fome, era um quase morrer de frio, era um estado de sobrevivência. Então, a gente consegue fazer essa relação entre uma crônica, entre um livro de relato e entre um poema, né?
todos três estão entrelaçados nessa mesma temática, né, da banalidade do mal, né, dessa questão do homem ser indiferente ao sofrimento do próprio homem, né, um homem colocar aquele homem naquela situação, né, porque se a gente for pensar, né, no Brasil, a gente não era para ser um país em que a fome existe, né, a gente consegue produzir mais do que o suficiente, né? E é uma questão que a gente tem que se perguntar, né? Por que tem tanta gente passando fome, né? Porque se a gente sempre produz mais do que o que deve, e aquilo vai para o lixo, né? O que sobra vai para o lixo. E tem gente que está passando fome, né? É uma questão realmente de desumanização que a gente vem percebendo ao longo do tempo, e que durante esses anos de pandemia, né, foi a que atingiu de maneira mais forte, porque as pessoas perderam o emprego, as pessoas não tinham como trabalhar e tal, então elas sentiram muito essa necessidade, né, eu mesma assisti alguns relatos, algumas coisas de pessoas que diziam que estavam indo atrás de comida no lixo, que nem esse homem que está aqui no poema do Manuel Bandeira, e ele dizia, no começo eu passava mal, mas agora eu já me acostumei, né, ou seja, você se acostumou a comer restos, a comer comida estragada, porque era uma forma de sobrevivência, né. Bom, e aí eu fiquei, né, tratando da crônica, né, esse que é o nosso gênero, né, em questão, na verdade. Aí a pergunta que a gente se faz, né, qual desses textos que traz essa temática é mais fácil de chegar nas pessoas, né, é mais fácil de chamar a atenção das pessoas, né, é a crônica, de certa forma, é a crônica que vai chegar mais próximo e que vai poder abrir as portas, né, para os outros gêneros. Ainda falando, como eu estava falando, né, a crônica, o outro é o relato autobiográfico, depois nós temos um poema, ou seja, 3 gêneros diferentes. A gente consegue observar o que o Bakhtin chama de dialogismo, que é justamente quando ele concentra suas atenções na fala do discurso, que considera vinculada às estruturas sociais. Ele entende que a linguagem ela implica um contexto histórico-social, né? Nesse contexto histórico-social do dialogismo, não é só o tema que está sendo, que está dialogando, né, vamos dizer assim, mas a linguagem, a circunstância também é levada em consideração nesse dialogismo, né? Então, a gente tem 1997 com a crônica, a gente tem 1947 com o modernismo no Brasil, com o poema, e a gente tem 1947 com um relato autobiográfico de alguém que sobreviveu a um campo de concentração. Né? Então, são contextos históricos e sociais diferentes e que estão dialogando. A Kristeva, ela vai dizer que todo texto é a absorção e transformação de uma multiplicidade de outros textos. Essa é uma das definições que ela dá para falar sobre a intertextualidade, né? Que é esse diálogo entre os textos que nós estamos observando, né? E uma das coisas que a gente observa é a condição desse homem moderno nos 3 textos, né? Essa condição desse homem que traz um pouco mais, vamos dizer assim, de um individualismo exacerbado ou de um egoísmo, né, que tem um ego um pouquinho mais avantajado, né, que está olhando mais para si, para os seus problemas internos, do que para o outro, embora aquela condição do outro, uma hora, vai ou pode intervir na minha condição, né, na minha condição de um homem que está numa situação um tanto mais confortável, né, então, é uma coisa que a gente consegue observar na leitura desses 3 textos. Deixa eu passar aqui. Bom,
O Rosenfeld, que é um outro teórico, ele vai dizer, né, que no fundo e em essência, né, o homem, né, no caso o homem, o que produz, né, ele sempre repete as mesmas estruturas arquetípicas, né, são criadas, vamos dizer assim, certos modelos que acabam se repetindo na literatura sobre outras condições, né? Então, a gente tem vários Édipos na literatura, várias Electras na literatura, né? Como ele colocou, a própria psicologia recorreu à literatura, né? Inclusive, o Freud, ele diz que quem descobriu o inconsciente não foi o psicanalista, mas foram os poetas. Né? Ele faz essa observação muito interessante, porque os poetas são que primeiro mexem com esse aspecto mais recôndito, mais íntimo do homem, né? Então, voltando aqui para a citação, né? A gente tem várias obras que trazem a questão do pecado original, né, da individuação, da partida da casa paterna, da volta do filho pródigo, né, que isso está na Bíblia e que a gente pode observar em várias obras literárias. A gente tem isso, por exemplo, em Lavoura Arcaica, do Raduan Assar, né? A gente tem os mitos, né? E assim por diante, né? A literatura, ela faz vamos dizer assim, esse ciclo de repetição de temáticas. E aí ele continua, sem dúvida, se exprime na arte moderna uma nova visão do homem e da realidade. Né? Todos esses textos literários que nós trouxemos aqui, a crônica, o relato e o poema, né, eles estão dentro dessa realidade, né, moderna, que é a tentativa de redefinir a situação do homem e do indivíduo, tentativa que se revela no próprio esforço de assimilar na estrutura da obra, e não apenas na temática, a precariedade da posição do indivíduo do mundo moderno, né? Ou seja, a nossa posição independente, né? Aqui ele está falando de uma maneira bem ampla, independente daquele homem que está passando fome e daquele homem que está passando, o passante, né, que está andando no centro movimentado, né, eles estão em uma mesma precariedade, né, no sentido mais amplo, né, levando em consideração, né, os aspectos que nos tornam indivíduos comuns, né, o sofrimento, a dor, tudo isso nos iguala, né, então, assim, nós todos temos essa mesma precariedade, podemos passar pela mesma precariedade, né, nesse mundo moderno que que banaliza tanto as situações, né, de fome, de necessidade e outras situações que a gente vê por falta de empatia, certo? Bom, eu vou finalizando, que eu já falei demais. Deixa eu só ver se eu não esqueci de alguma coisa. Eu acho que não. E essas foram as referências que eu utilizei. Esses que são links, são PDFs, eram os que eu não tinha as obras em mãos, então o do Antônio Cândido, a própria crônica do Fernando Sabino. Tem um livro que eu li, mas eu acabei não citando, mas que ele é muito bom, do Proença Filho, que também está aí. Bom, são esses que eu estou lembrando que eu tinha um PDF, tá? Eu queria fazer meu agradecimento a todos os participantes pela paciência, por me escutarem aí por um bom tempo, falei até demais, e pelo grupo, né, e agradecer ao grupo, a Gládia Literária, pela oportunidade.